Estamos de volta! Canal Aposta da Dupla no ar nessa quarta-feira, dia 31 de maio, último dia do mês, né? Mais jogos interessantes aí, né? Último dia do mês aí, mas hoje pega fogo, final da Liga Europa, então um jogão, né? E mais 5 jogos da Copa do Brasil também, jogos de volta das oitavas, então, cara, hoje só jogão, só jogo bom e o bicho vai pegar. Então tá aí, meu amigo Thiago Dornelles, como é que tá aí, Dornelles? Tudo tranquilo, deixar aquele abração para todo mundo que nos acompanhando e que está compartilhando nosso vídeo aí, compartilhando, né, nosso vídeo aí com os amigos aí, com a galera aí que gosta de apostas esportivas, de trade esportivo, né, de palpites para os jogos, essas coisas todas aí que a gente sempre traz para vocês aí com, cara, com uma assertividade muito boa, né? Quem está nos acompanhando aí, cara, tá com uma assertividade excelente, a gente aí numa sequência muito boa. Não sei se vocês perceberam, né? Até com certeza, né, deve ter percebido que a gente mudou um pouco o formato das entradas, né? A gente estava fazendo algumas entradas, tentando sempre pegar aí a maior segurança possível, né? Daí na mesma entrada botava 2 ou 3 coisas, por exemplo, gols, cartões, escanteios, algumas coisas assim. E a gente recebeu alguns comentários ali pedindo para tentar fazer entradas mais secas, né? Então a gente está tentando fazer aí entrada, vitória, mais de 2,5 gols, só coisas secas assim nas entradas, que facilita para todo mundo e vai ter em todas as casas de apostas. Então pedir pro pessoal já chegar deixando aquele like, se inscrevendo no canal quem não é inscrito e ativando o sininho com todas as notificações. E sem muita enrolação, gurizada, bora pros jogos. Sevilha e Roma, final da Europa League às 4 horas da tarde. A gente vê aqui o histórico de confrontos. Tem uma vitória do Sevilha, né, em 2020 e um amistoso ali em 2021 que foi 0-0. A gente vê a race das duas equipes, né? Não são races maravilhosas, né? Mas tu vê aqui, por exemplo, a race do Sevilha. Perdeu apenas 2 jogos, né? E, cara, aqui na finaleira, aqui na verdade, estava focada na Europa League, né? Conseguiu cumprir o objetivo ali que era não cair, né? Na Liga, começou muito mal, fez uma bela recuperação ali, conseguiu escapar e ficar numa situação bem tranquila. Focou aqui na Europa League, conseguiu eliminar tanto o United quanto a Juventus aqui. A Juventus deu um amasso na Juventus aqui, era para ter ganho já no tempo normal, né? Daí conseguiu vencer na prorrogação, mas foi muito superior a equipe da Juventus, era para ter conseguido uma vitória até mais tranquila. Depois aqui na La Liga só cumpriu tabela, né? Focada aí nessa final da Europa League. Já a equipe da Roma, né, fez uma temporada bem abaixo, né? Temporada bem abaixo. E aqui nesse joguinho que conseguiu eliminar a equipe do Leverkusen, né? Venceu de 1-0 em casa, né? Um jogo que foi até parelho ali. E nesse jogo de volta, cara, foi um massacre da equipe do Leverkusen e não conseguiu marcar. Incrível, se olhar as estatísticas ali, foram 600 milhões de chutes pro Leverkusen e os caras não conseguiram marcar nenhum gol, né? Contra a Roma aí. Roma que se defendeu muito bem e conseguiu administrar a vantagem, né? Cara, no italiano, o Roma fez uma campanha bem abaixo, como a gente vê aí, né? Uma race bem fraca também, tem apenas 2 vitórias na race. Então, aí são duas equipes aí que realmente estão focadas na Europa League, deixaram seus campeonatos locais aí de lado, porque realmente não tinham mais chance de nada. Então, cara, tem tudo aí para ser uma final bem disputada, né? A Roma se defende muito bem, o Sevilha é muito forte na Europa League, né? O maior vencedor, tem 5 títulos. Então aí vai com tudo aí para conseguir mais um título, né? Que é a especialidade do Sevilha, é a Europa League, uma equipe aí que realmente foca sempre nesse campeonato, né? Porque geralmente cai para esse campeonato, não consegue a vaga da Champions. E, cara, tem indo bem, né? Tem indo bem aí na Europa League. E posso aconselhar para vocês aqui, pessoal, para colocar no bilhete. A gente vê que o Sevilha até tem números interessantes para o e-mail aqui, né? Tem somente esse joguinho 0-0, esse de 1-0. De resto, tudo 2 ou mais gols. E a Roma não fica muito atrás, né? Apesar de ter 2 jogos de 0-0 e esse joguinho aqui de 1-0, o resto tudo 2 ou mais gols. E se tratando de uma final, pessoal, momento que uma equipe abriu o placar, a outra vai ter que se expor, né? Não adianta
não tem jogo de volta, é jogo único, né, em campo neutro, vai ser na Hungria, em Budapeste, se não me engano. E então, cara, a partir do momento que sair o primeiro gol, o jogo vai ter que se abrir, outra equipe vai ter que se expor, pode dar espaço para contra-ataque, pode empatar. Então, cara, eu acho um e-mail muito interessante para esse jogo. E também, pessoal, trabalhar, no meu ponto de vista, algo a favor do Sevilha, né? A gente vê que odds praticamente parelhas, mas, cara, o Sevilha é o brabo do campeonato, né? É o especialista da competição, né? E vai pegar a equipe da Roma, que, cara, eu não gosto da equipe da Roma. Pode ser aí, né? Bem provável que o Dybala volte, né? O Dybala que tava lesionado, volte para esse jogo, né? O que vai ser um baita acréscimo para a equipe da Roma. Mas, cara, eu confio na garra da equipe do Sevilha. Então, eu aconselho para vocês em colocar no bilhete algo a favor do Sevilha, né? Tipo, um handicap mais um e meio ali para botar no bilhete. Acho interessante aí, no meu ponto de vista. Mas, cara, se tu tá com medo aí de escolher um lado, do Sevilha, do Roma, vai nesse e-mail aí, bota esse e-mail no bilhete, que também tem muito valor. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui o Sevilha para vencer a taça, né? Então o jogo aí pode ser decidido na prorrogação, nos pênaltis. O importante é que o Sevilha seja o campeão. Vou confiar na equipe aí do Sevilha, que é muito forte na competição, como eu falei antes. Pagando 1,88 e o meu placar para esse jogo, 2-1 Sevilha. Fortaleza e Palmeiras, Copa do Brasil, segundo jogo das oitavas de final, às 7 horas da noite. Primeiro jogo, pessoal, foi 3-0 pro Porcão, né, jogando em casa. Agora o jogo vai ser em Fortaleza. Então, Fortaleza a gente sabe que em casa é uma equipe bem forte, né? A gente vê que o histórico de confrontos tá um confronto até equilibrado, né? A gente vê 3 vitórias para cada lado e um empatezinho. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? O Fortaleza com uma race mediana, né? Com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, sendo uma delas para o Palmeiras, né? Esse jogo de ida. E o Palmeiras, uma race boa, né? 6 vitórias, 4 empates. É uma equipe que vem muito bem, né? Não perde, né? Uma equipe que dificilmente aí, dificilmente perde, né? Vem muito bem nos campeonatos, todos que vem disputando. Então, cara, jogão, né? A gente vê que o Palmeiras tá sendo uma equipe bem over essa temporada. Tem apenas esse 0-0 com o Santos. Os outros jogos, todos 2 ou mais gols. E já a equipe do Fortaleza tem 2-0 na race aqui, mas a gente sabe que o Fortaleza, cara, é uma equipe muito over, né? Então a gente vê aqui, cara, tem jogos muito movimentados, 6-1, 4-2, 3-2. Então, cara, acho muito interessante já buscar pro bilhete, buscar esse 1,5, né? Ainda mais se tratando aí que o Fortaleza tomou 3-0. Então, cara, vai ter que se atirar, né? Do início ao fim, vai ter que se expor, vai deixar espaço. A gente sabe que o Palmeiras tem um contra-ataque forte também. Então, cara, o Palmeiras pode aproveitar esses espaços aí que o Fortaleza vai ter que dar, né? Não adianta, ele vai ter que se expor muito aí, porque são 3 gols, né? Então, do começo ao fim, não adianta ele querer administrar um pouco, porque daí no final faço um gol. Não, ele tem que fazer 3. Então, ele tem que começar desde o início já tentando martelar, martelar, martelar. E, cara, vai acabar deixando espaço, pode marcar o seu gol também. Então, eu acredito aqui num jogo muito aberto aqui, que até as duas equipes possam marcar, né? Ambos marcam também, é interessante para esse confronto. Mas, cara, esse e-mail eu acho muito bom para botar no bilhete. Tem tudo para sair pelo menos 2 gols nesse jogo. Pro match odds, pessoal, a gente vê que odds quase parelhas, é um pequeno favoritismo por Fortaleza. Mas, cara, como o Palmeiras tocou 3-0, né? Se fosse um jogo do Campeonato Brasileiro, ali, um jogo normal, ali, as duas equipes com equipe titular, teria muito valor aí essa odd pro lado do Palmeiras, né? Que é uma equipe realmente muito forte. Mas como venceu por 3-0, pode tomar até 2 gols de diferença. Claro que eu acredito que o Palmeiras não vai jogar para ficar só se defendendo, né? Vai tentar jogar também. Mas, cara, se tiver perdendo por 1-0, vai ser uma situação que vai ser tranquila, né? Então, apesar de ter valor para mim essa odds do Palmeiras, complicado aqui o mercado de match odds, pelo primeiro jogo ter sido já 3-0, né?
Então eu vou deixar para o live, né? Para dar uma olhada no live aqui, vamos ver como é que vai estar o comportamento das duas equipes, para aí sim trabalhar alguma coisa, né? Caso esteja um amasso absurdo do Fortaleza, que eu acho difícil, trabalhar alguma coisa em lei a equipe do Palmeiras, né? Se tiver uma equipe mais acomodada, ou se o Palmeiras estiver jogando, né? Estiver chegando firme também, cara, dá para buscar também se lê o Fortaleza. Então, questão do match odds, eu vou ficar de fora. Mas o que me chama atenção, pessoal, esse mercado do 2,5, né? Um odd de quase 2, né? Para um jogo aí que a Fortaleza precisa de 3 gols. Então, cara, eu acho bem interessante buscar esse 2,5 aí, pelo desespero da equipe do Fortaleza, né? Que vai ter que se expor, pode marcar o seu gol, né? Então, vai botar fogo no jogo. Então, esse 2,5 também, cara, se as duas equipes aí tiverem uma trocação, acho muito, muito, muito interessante trabalhar aqui no trade. Já a minha entrada pré, pessoal, eu até pegar o mais de 2, né? Mas a odd caiu, a odd estava 1,60, caiu para 1,57. Então eu vou confiar nos gols aí, como eu falei antes. Vou pegar esse mais de 2,25, né? Gols asiáticos, pagando 1,82. E o meu placar para esse jogo, 2-2. Cruzeiro e Grêmio, né? Oitavas de final da Copa do Brasil, segundo jogo, às 8 horas da noite. Primeiro jogo foi 1-1. A gente vê aqui o histórico de confrontos, 2 vitórias do Cruzeiro e 2 empates. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? A gente vê que o Cruzeiro tá numa race com 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. E o Grêmio, 4 vitórias, 2 derrotas e 4 empates. O que chama atenção aqui na race das equipes, pessoal. O Cruzeiro, né? A gente vê que tem 2 joguinhos apenas de 1-0, né? Teve gols em todos os seus jogos. E os outros 8 jogos tivemos 2 ou mais gols. Já o Grêmio, em 7 jogos tivemos 2 ou mais gols, né? Porque tem esses 2 jogos que foram 1-0 e esse 0-0. De resto, tem tudo jogos mais movimentados, né? O Grêmio que emendou 2 vitórias consecutivas, né? Essa segunda com o time mais, mais da metade do time reserva, né? Lá foi lá e venceu a equipe do Atlético Paranaense jogando fora de casa, né? Acabando com uma invencibilidade bem longa aí da equipe paranaense. E já a equipe do Cruzeiro, né? Depois é que venceu o América Mineiro, não conseguiu mais vencer, né? Empatou com o Grêmio até numa partida que jogou bem, né? Jogou bem e depois perdeu para o Cuiabá em casa, empatou com o Mengão, também não jogou mal, né? Mas, a gente sabe que o Mengão tá numa fase terrível, né? Então, cara, não vem no seu melhor momento, digamos assim, já esteve melhor o Cruzeiro. E o Grêmio aqui, se for olhar, tá no momento melhor, né? Depois que venceu o Clássico e conseguiu essa vitória com o time mais da metade de reserva aí contra o Atlético Paranaense. Cara, e vem aí com. Vem aí motivado, né, para esse confronto aí. Confronto duríssimo contra o Cruzeiro, né? Um Grêmio que até agora não conseguiu, né? Jogou 2 partidas com o Cruzeiro, não conseguiu jogar bem contra o Cruzeiro. Então vamos ver nesse jogo aí como é que vai ser, né? Com os jogadores, seus principais jogadores foram poupados, né? Então vai vir com tudo, né? O Cruzeiro teve esse jogo duro com o Flamengo, jogou com seus titulares. Então aí pode ser que a perna pese um pouco mais pro lado do Cruzeiro. Que é a vantagem do Cruzeiro. O Cruzeiro vai jogar em casa, né? Você vai jogar em casa com a força do seu torcedor. Isso aí a gente sabe que faz muita diferença, né? Mas é um confronto, cara, dos 2 maiores vencedores, né, da Copa do Brasil. O Cruzeiro tem 6 títulos, o Grêmio tem 5 títulos da Copa do Brasil. Então, cara, não são equipes aí que não sabem jogar esse campeonato, né? São 2 equipes aí que sabem muito de Copa do Brasil. Então tem tudo aí para ser um baita jogo, né? Um confronto muito duro. A gente vê as odds aqui, pessoal. Odd de bem favorito para o Cruzeiro, né? Uma odd de 2 aqui praticamente, quase 4 para o Grêmio. Complicado aqui a questão do match odds, né? Eu, sinceramente, acho que está um pouco esmagada essa odd para o Cruzeiro. Mas é complicado, né? Trabalhar aí, leia o Cruzeiro assim no pré-live, falar aí. Vamos deixar ele para o live para dar uma olhada aí como é que vai estar a postura das equipes, né? Porque, cara, o empate, na verdade, não é bom para ninguém, né? Ninguém quer ir decidir esses jogos em pênaltis e tal, né? E como o primeiro jogo foi empate, as duas equipes aí precisam
precisam vencer, né? Quem vencer aí fica com a vaga. Então, cara, tem tudo aí para ser um jogo aberto, um jogo de trocação, as duas equipes querendo. Então é isso que eu espero para esse jogo aí. Vamos ver que o Renato vai tentar aí contra o Peppa Pig ali. Vamos ver que vai ser uma briga aí uma briga tática, né? O Renato aí que tem mudado aí a formação do Grêmio, né? Deu certo aí nos últimos 2 jogos. Então vamos ver como é que ele vai, se vai com 3 zagueiros ou não, né? Eu sinceramente até gostei desse novo esquema aí com 3 zagueiros. Parece que a equipe tem mais saída de bola ali, né? Tava complicado ali. E muitos jogadores, o Grêmio tinha muitos jogadores no meio ali que não estavam recompondo ali, então assim parece que o time ficou mais seguro, né, defensivamente. Vamos ver aí como é que vai ser esse jogo, tem tudo para ser um jogão. Então, questão do match odds, pessoal, também vou deixar para o live aqui, né? Acredito nesse jogo, cara, muito duro, muito difícil aí de se posicionar aqui, né? Acho que está um pouquinho esmagado essa odd do Cruzeiro, mas não é nada muito escandaloso aí, né? Então acho que vamos ter que deixar para o live para dar uma olhada como vão estar as equipes aí no jogo. Mercado de gols, pessoal. A gente vê que o mais de 2,5 tá uma odd bem boa, né? Apesar das equipes aí, principalmente o Grêmio, não ser tão over, né? Cara, é um mercado interessante, né? A partir do momento que uma equipe abriu o placar, né? A partir do momento que uma equipe abriu o placar, a outra equipe vai ter que se expor, né? Daí vai ser um jogo que vai abrir muito, né? Então, cara, esse jogo aí, final do primeiro tempo ali, se alguma equipe estiver vencendo por um gol ali, uns 35 minutos, cara, esse 2,5 eu acho que vai ser bem interessante aí, porque no segundo tempo a outra equipe vai ter que se expor muito, vai deixar espaço aí pode ser que tome outro ou empate e o jogo volta a ficar muito quente, né? Então, cara, eu acho esse 2,5 também bem interessante e vou ficar de olho aí na postura das equipes para buscar esses gols. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui o mais de 2 gols asiático, né, para esse confronto entre Cruzeiro e Grêmio, pagando 1,65 e o meu placar para esse jogo 2-1 tricolor gaúcho. Inter e América, Copa do Brasil, segundo jogo das oitavas de final, 9h30 da noite. O primeiro jogo foi 2-0 para o América, né? Confronto aqui nos últimos 3 anos entre as duas equipes. Três vitórias para cada lado, né? Em um empate. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Uma race quase idênticas aí. O Internacional com 3 vitórias, um empate, 6 derrotas nos últimos 10 jogos. E o América aí com 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Então, né, falar do jogo de ida, né? Um jogo complicado, né? Polêmico. O Inter não jogou nada. A América também, né? Poupou seus jogadores. Daí o Inter foi lá, fez um gol com o Alan Patrick. O VAR chamou. O gol foi anulado. O Alan Patrick expulso. Depois, no final do jogo ali, rolou 2 pênaltis para o América. O América conseguiu converter os dois e abriu essa vantagem aí de 2-0. E agora o Inter tem que vir para cima, né? Nesse jogo de volta aí. Vamos já para as odds, né, pessoal? Vamos dar uma olhadinha nas odds aí. Temos o Inter a 1,60, América 5,6. Então, para o trade aí, acho interessante trabalhar esse back, equipe do Inter, né? Pô, pela necessidade de vitória. O Inter perdeu o primeiro jogo de 2-0, então vai jogar no Beira-Rio lotado, né? A direção fez promoção nos ingressos aí. Então, expectativa de público de 40 mil torcedores. A torcida já está se mobilizando também para fazer o tradicional Ruas de Fogos. Então, cara, o Inter vai vir para cima, né? Apesar do grande desfalque que tem do Alan Patrick, né? Que melhor jogador disparado do time é o camisa 10. Então, vai ter que se reinventar e o Mano aí vai ter que achar uma outra estratégia para tentar ganhar esse jogo do América e tem que ganhar no mínimo de 2 gols de diferença para levar para os pênaltis, né? Então, cara, necessidade, clima, tudo. E o Inter é forte no Beira-Rio também, né?
Então, acho que tem valor buscar esse back aí, já tá pagando 1,60 no pré-live. Então, para mim tem valor, tem valor. O América vai vir só para se defender, né? O América vai vir com o resultado embaixo do braço, para não tomar gol. Então, acho interessante também quem quiser trabalhar um lei aí, o América, com uma odd um pouco mais alta, né? Dá para se trabalhar também a favor do tempo aí. E mercado de gols, né? Interessante 1,5, né? Sempre aí jogos do Inter, os jogos do América também entra com bastante frequência. Então, para o bilhete aí, quem quiser colocar 1,5, acho interessante, até porque o Inter precisa fazer no mínimo 2 gols para levar para os pênaltis. Dupla chance Inter aqui, 1,17 também, ou até mesmo empate anula para pôr no bilhete. Já a minha entrada da pré, pessoal, como vocês puderam ver aí, vai ser um Inter para vencer o jogo, né? Então o Inter precisa demais dessa vitória. E como eu falei, o América vai vir né, com o regulamento embaixo do braço. Então vai se perder por um gol, o América fecha agora, né? Então vamos pegar essa vitória do Inter e acredito que no mínimo o Colorado vence o seu jogo. E meu palpite, meu placar, 3-1 Inter. Aí vai ter que se classificar nos pênaltis, né? Botafogo e Atlético Paranaense, Copa do Brasil, 9h30 da noite, segundo jogo das oitavas de final. Primeiro jogo aí já foi um jogo quentíssimo, né? Um jogo que o Botafogo abriu 2-0 de vantagem e o Atlético Paranaense no segundo tempo virou o jogo para 3-2. Então, cara, tudo para ser um jogão aí, esse jogo de volta também. A gente vê que o confronto nos últimos 3 anos aí, uma vitória do Botafogo, 3 vitórias do Atlético Paranaense e um empate. Chama atenção aqui, todos os jogos entre eles teve no mínimo 2 gols, né? E a gente pode ver que é risco das duas equipes, né? O Botafogo aí vem num momento muito bom, né? Muito bom na temporada aí. Então é o líder do Brasileirão e tá vivo na Copa do Brasil, né? Vai jogar em casa, precisa de uma vitória simples aí para no mínimo levar o seu jogo para os pênaltis, para levar a classificação para os pênaltis, né? Uma vitória simples. A gente vê aí que o Botafogo nos últimos 10 jogos teve 7 vitórias, 2 derrotas e um empate. E aqui, se a gente for ver que o Botafogo teve um jogo 1-0, um 0-0, de restante aqui, todos os jogos com 2 e até 3 gols, né? Então a gente tem aqui 4 jogos que teve 3 gols, né? Ou mais. E aqui a risco do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vinha num momento muito bom também, né? Até essa vitória contra o Botafogo, emendou 3 derrotas seguidas aqui, né? Um Brasileirão aqui para o Bragantino, daí perdeu para o Galo na Libertadores. E esse tropeço aqui contra o Grêmio, né? Jogando em casa, com um time praticamente completo, né? E o Grêmio aqui com um time totalmente reserva, aqui um time totalmente misto, conseguiu ganhar do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, que o Atlético Paranaense é uma equipe bem forte, né? E se a gente for ver aqui, o Atlético Paranaense teve 2 jogos que teve 2 gols e o restante 3 ou mais, né? Então o Atlético Paranaense aí sendo muito over, galera, muito over mesmo aí. Teve 2 jogos nos últimos 10 que teve apenas 2 gols, o restante teve mais, né? Então, cara, vamos para as odds, né? Primeiro jogo aí eu não acompanhei em loco, né? Mas viu o primeiro tempo, né? Viu o primeiro tempo, o Botafogo, pô, tava jogando muito bem, abriu 2-0, segundo tempo não pude acompanhar, não acompanhei essa virada aí do Atlético Paranaense. Mas, cara, foi um jogão, né? Foi um jogão aí, um jogo bem aberto. A gente tem que o Botafogo a 1,80, Atlético Paranaense a 4,50. Pro trade, pessoal, cara, um jogo complicado aí pro match odds. O Botafogo vem num momento muito bom. O Atlético Paranaense estava num momento bom, mas vem de 3 derrotas seguidas, né? Então é um jogo totalmente complicado para o match odds. Então, cara, dizer assim, ó, no match odds eu levaria totalmente para o live aí. Essa odd de 1,80 do Botafogo, não sei se está baixa, se está uma odd boa. Porque, cara, o Atlético Paranaense é um time muito chato, principalmente nas Copas, né? Nesses últimos anos aí, pô, final de Copa do Brasil, o campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, final da Libertadores. Então vem chegando nas Copas o Atlético Paranaense, vem sendo um time bem chato, bem cascudo.
Então, cara, pro match odds aí eu vou deixar um pouco de lado nesse jogo. Para mim, o valor nesse jogo é tentar buscar gols. O primeiro jogo já foi bem movimentadíssimo, né? Então, acho muito valor buscar gols, né? A gente vê aqui que o 2,5 tá 2,12. Então, uma odd interessante para se trabalhar esse 2,5, né? A gente vê que o Atlético Paranaense nos últimos 10, 8 bateu esse 2,5. O primeiro jogo entre eles bateu o 4,5, né? Então, cara, acho muito interessante trabalhar no trade até esse over à frente aqui. E para pôr no bilhete, pessoal, aquele 1,5 clássico, para mim tem muito valor para se pôr no bilhete. Match odds do bilhete, prefiro ficar de fora. Acho que esse 1,5 aí para pôr no bilhete já está de bom tamanho. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar esse over 2 asiático. Então, a gente viu ali que no, no confronto das duas equipes ali entre elas e até mesmo nos últimos 10 jogos ali, pô, teve 2 ou mais gols aí em praticamente todos. Então vamos confiar aí que vai sair no mínimo 2 gols aí nesse jogo para dar push e sair 3 ou mais a aposta da Green. E meu palpite, meu placar, vamos repetir um 3-2 só que dessa vez do Botafogo. E vai para os pênaltis também, ó. Aí o bicho pega. Corinthians, Atlético Mineiro, Copa do Brasil, 9h30 da noite. Segundo jogo das oitavas. Primeiro jogo foi 2-0 Galo. Então agora vamos para o jogo de volta, né? Então confronto aí nos últimos 3 anos. Uma paternidade aqui do Galo, né? A gente vê que são 6 vitórias e apenas uma vitória do Corinthians. Então o Corinthians não vem tendo vida fácil aí contra o Galo. E a gente vê aí que apenas um jogo foi under 1,5 aqui, né? O restante tudo 2 ou mais gols, que é sempre interessante para a gente ficar de olho, né? Jogos movimentados entre as duas equipes, que a gente vê a raiz das duas equipes, né? Pô, fechou aqui, conseguiu ganhar uma, né? Então o Vanderlei aí, primeira vitória no comando do Corinthians. Então, vamos ver se consegue virar essa chave e vencer o Fluminense aí por 2-0, né? Um jogo que no primeiro tempo o Fluminense perdeu de abrir o placar, né? Então acabou sendo punido aí no segundo tempo. O Corinthians fez o 2-0, 2 gols do Roger Guedes, né? A gente vê que nos últimos 10 jogos o Corinthians tem 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, né? Corinthians aí que já teve uma defesa muito sólida, né? Até historicamente, sempre é uma equipe que toma poucos gols, né? Mas, cara, esse ano aí tá muito mal, né? Não tá encaixado, de repente também pode ser que passou o tempo ali, né? O Cássio, o Gil. Então, tá na hora de repente do Corinthians dar uma renovada aí também do meio para trás. Mas a gente vê aqui que teve apenas nos últimos 10 aqui, apenas 2, não teve 2 ou mais gols, né? E já o Atlético Mineiro aqui, nos últimos 10 jogos, tem 7 vitórias, 2 empates e uma derrota. E o Atlético Mineiro aqui, nos últimos 10 aqui, todos tivemos 2 ou mais gols. Também o Kudê, quando passou aqui pelo Inter, era uma característica também do time dele. A gente sabia que no mínimo 2 gols no jogo ia ter. E tá acontecendo isso no Galo também, né? Então, é um time que joga para frente, joga para cima, vai para dentro, faz gol, mas acaba cedendo espaço também para tomar. Então, né, até teve uma sequência boa aqui de não tomar gol, né? Passou aqui alguns jogos sem tomar gol, mas fazendo no mínimo 2, né? Então também é sempre interessante ficar de olho aí em 1,5 gols nos jogos do Galo, né? Vamos para as odds então, né, pessoal? Vamos para as odds aqui. Nós temos um Corinthians a 3,05, o Galo a 2,40. Pelo futebol, né? Tá certas as odds, né? Porque o Galo vive um momento muito bom aí depois de um início de temporada conturbado com o Cudê. Mas, cara, encaixou o time, né? Deram tempo para ele trabalhar ali. O presidente manteve ele no cargo e tá dando resultado agora, né? E já o Corinthians, né, ainda não engrenou, teve essa vitória contra o Fluminense no último jogo, mas, cara, não convenceu, né? Não convenceu, é apenas também a primeira vitória, mas jogo de Copa, jogo de volta, vai jogar em casa. Corinthians, historicamente, também muito forte na Arena Corinthians, né? E precisa reverter um resultado de 2-0, né? O Galo pode perder esse jogo para ter um gol de diferença. Então, cara, complicado, né? Esse match odds aí.
tentar levar totalmente pro live aí. Acho que um Lei é a pior equipe em campo, né? Se o Corinthians começar mal e o Galo começar em cima, tentar buscar esse Lei Corinthians. Ou se o Galo vir com o resultado embaixo do braço, né? Com o regulamento embaixo do braço, tentar só se defender, sair. E o Corinthians tá naquela pressão que ele costuma exercer na Arena Corinthians, dá para buscar esse Lei Galo aqui, daí tem margem para uma correção boa aí, né? Mas eu prefiro ficar de olho também, pessoal. Olha só, em gols, né? De novo, aí mais um jogo para ficar de olho em gols. Cara, esse 2,5 aqui, 2,32. Interessante, né? O mercado não tá prevendo um jogo tão over assim, mas o Corinthians tem que vir para dentro, né? O Corinthians tem que fazer no mínimo 2 gols para levar para os pênaltis. E o Galo, né? O Galo tem um time bom, né? Um time bom, um time forte, um time bem treinado e que vem fazendo gol nos seus jogos, né? Então, cara, não descarta esse 2,5 aí entrar, hein? Acho bem interessante, uma odd de muito valor, buscar esse 2,5, né? Para o bilhete, aquele 1,5, né? Pô, uma odd excelente aqui, 1,45 esse 1,5. Então, uma odd muito boa para se pôr no bilhete, né? Ou até mesmo o que vai estar na nossa entrada, né? E a minha entrada pré, pessoal, vai ser um over 2 asiático, pagando 1,78 e meu palpite, meu placar, 2-1 Corinthians. Agora vamos com o nosso bilhete dessa quarta-feira. Quarta-feira aí, quentíssima, como o Di tinha citado no início. Vamos pegar aqui, ó, joguinho do Botafogo Atlético Paranaense, mais de 1,5 gols. E joguinho do Fortaleza e Palmeiras, mais de 1,5 gols também. Odd de 1,89 para o nosso bilhete. Fechou então nosso bilhetinho aí da quarta-feira. Vamos para dentro, né? Vamos para dentro aí. Cara, não esquece, né? Deixa aquele like se gostou das nossas análises. Se não gostou também, pô, dá aquela moral, né? Dá aquela moral, assistiu o vídeo até agora aí. Então, deixa o like pros guris, dá aquela moral, que hoje é só jogo bom. E vamos para dentro, né? Não esquece, né? Gestão de banca, sempre. E amanhã estamos de volta aí. Começa um novo mês, um novo ciclo. E vamos para dentro. Fechou, galera? Grande abraço a todos.